Aula de geometria plana. Na aula de hoje nós veremos definições e propriedades do quadrado, retângulo e triângulo e questões resolvidas do Enem que envolvem essas figuras geométricas planas. Bom, então o que são figuras geométricas planas? São figuras bidimensionais, o que quer dizer que elas possuem largura e altura, com exceção do círculo, que a sua largura e altura não são utilizadas para o cálculo de perímetro e de área. Nós veremos agora o quadrado. O quadrado é um quadrilátero, ou seja, o que é um quadrilátero? Ele possui 4 lados. E todos os lados possuem aí a mesma medida, ou seja, o mesmo tamanho, ou podemos falar também que os 4 lados são congruentes. E ele também possui 4 ângulos de 90 graus. Supondo que a medida de cada lado desse quadrado tenha a medida de 5 centímetros, nós podemos calcular o perímetro como sendo a soma de todos os lados. Lado mais lado mais lado mais lado. Ou 4 vezes o lado. Então, o perímetro seria 4 vezes 5, que é igual a 20 centímetros. Centímetros por quê? É uma medida linear. Estamos somando os 4 lados, apenas os lados. A área do quadrado, que nós vamos calcular agora, corresponde a toda essa região verde. E ela é dada por base vezes altura ou simplesmente lado vezes lado. Então, nós temos como base 5 vezes a altura, que é 5. Então, temos que a área do quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Regra de potência. Então, nós temos 5 centímetros, que multiplica 5 centímetros. Então, 5 vezes 5, 25. Centímetros vezes centímetros. A base continua a mesma e somam-se os expoentes. 1 mais 1 igual a 2. Então, 25 centímetros quadrados. Diagonal do quadrado. O quadrado possui 2 diagonais. A diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice ao vértice oposto do quadrado. Então, dessa forma, o quadrado possui 2 diagonais. Vamos aprender a calcular agora a medida da diagonal de um quadrado. Então, por exemplo, se nós pegarmos essa diagonal, nós temos aqui um triângulo retângulo, cuja diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Nós também sabemos que cada lado do quadrado tem a mesma medida e nós chamaremos essa medida de L. Então, partindo aqui para o teorema de Pitágoras, temos aqui o triângulo, diagonal, lado e lado. Então, nós temos que diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Diagonal, então, é igual a raiz quadrada, 2L ao quadrado, como nós temos uma multiplicação aqui, L, raiz de 2, porque o L sai da raiz. Então, a diagonal é dada por L raiz de 2. Então, por exemplo, se nós temos um quadrado de lado 5, a diagonal desse quadrado, a medida da diagonal será 5 raiz de 2. Se nós tivermos um quadrado de lado 4, a diagonal desse quadrado será 4 raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado é sempre o lado seguido de raiz de 2. Vamos agora ver o retângulo. O retângulo é um quadrilátero formado por 4 lados. 2 deles na vertical, que possuem a mesma medida, e 2 na horizontal, que também possuem a mesma medida. Então, vamos dar um exemplo para que não fique confuso. Então, por exemplo, digamos que as
arestas laterais aqui, na vertical, tem uma medida de 5 centímetros cada uma, e as arestas que estão na horizontal têm uma medida de 10 centímetros. Bom, então, nós podemos dizer que nós temos duas medidas. Vamos chamar essa de Lzão e essa aqui de Lzinho, com os lados menores e os lados maiores. Então, nós temos que perímetro é igual a L mais L, mais os lados menores. Então, o perímetro, que é a soma de todos os lados, nós podemos falar que é 2L mais 2L. Colocando 2 em evidência, nós podemos falar que é 2 Lão mais o L pequeno. Então, calculando o perímetro dessa figura, nós temos que 2 vezes 10 mais 5. Então, o perímetro é igual a 2 vezes 15, que é igual a 30 centímetros. A área, vou calcular aqui no cantinho, é dada por base vezes altura. A área compreende a região verde da figura. Então, a área é igual a 10, que é a base, vezes 5, que é a altura. A área desse retângulo, então, nós temos como 50 centímetros quadrados. Pessoal, vamos para uma questão do Enem que envolve aí o cálculo do retângulo. Uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com forma de retângulo, que geram 5 megawatts-hora por metro quadrado. Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. O selo verde de eficiência é obtido se cada painel solar gerar no mínimo 150 watts de energia solar. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos seus painéis solares. O número mínimo em metro que a empresa deve aumentar a largura dos seus painéis solares é. Então, vamos determinar agora este valor. Resolvendo então o exercício, sabemos que 1 metro quadrado gera 5 megawatts-hora. Então, note que aqui ele está se referindo à área. Então, nós podemos entender que uma placa, um retângulo aqui de 3 por 6, ele tem 18 metros quadrados de área. E essa placa aqui está gerando 18 metros quadrados vezes 5 megawatts por metro quadrado. Essa placa está gerando 90 megawatts-hora. Mas o exercício quer uma placa que tenha o mesmo comprimento e uma determinada largura. Então, a área dessa placa seria 6x. Então, nós temos que 6x vezes 5 megawatts-hora é igual a 150. 30x é igual a 150. X, então, é igual a 150 dividido por 30. X igual a 5. Note que toda a medida é 5, mas já tinha 3. Então, esse lado seria 3 mais x. Então, 3 mais x é igual a 5. X, então, é 5 menos 3. X, então, é igual a 2. Também poderia ser feito por o lado sendo 3, que já era a medida, mais o x, que deve aumentar, e aqui 6. Então, a área dessa placa seria 6 que multiplica 3 mais x vezes os 5 megawatts por metro. Então, nós teríamos, isso aqui seria igual a 150 megawatts. Então, multiplicando aqui 30 que multiplica 3 mais x é igual a 150. Teríamos que, continuando aqui embaixo, 90 mais 30x é igual a 150. Então, 30x é igual a 150 menos 90. 30x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 30.
que é igual a 2, que é a resposta A aqui também. Então, esse exercício tem duas formas que pode ser feito. Mais uma questão, um agricultor utilizava toda a área de uma região plana em formato retangular com 50 metros de largura por 240 metros de comprimento para o plantio de mudas. Seguindo recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular de 10 centímetros por 20 de comprimento. Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno também plano, em formato retangular, com 100 metros de comprimento por 200 de largura. As mudas deverão ser plantadas respeitando-se as mesmas recomendações técnicas. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais é, ou seja, ele tinha uma área de 50 metros por 40, por 240. Então ele tinha uma área de 12.000 metros quadrados. E cada muda era plantada no centro de uma pequena região retangular de 10 centímetros por 20. Transformando 10 por 20, nós teremos 0,1 metro por 0,2 metros. Então, isso daqui daria, multiplicando, daria 0,02 metros, ok? Então, transformamos aí centímetros para metros. Aí ele vai ampliar a área dele, que vai ter 100 metros por 200. Mas antes vamos ver a quantidade de mudas aqui que ele podia plantar na primeira área. Vamos colocar a área 1 aqui. Então seria 12.000 metros dividido por 0,02, que era o espaço da muda. Bom, temos duas casas depois do zero, da vírgula. Então, aumentamos dois zeros aqui e eliminamos. Fica somente dividido por 2. 12.000 dividido por 2, aqui sabemos que dá 6. 6 vezes 2, 12, 0. E aqui a quantidade de 0. 1, 2, 3, 4, 5, que nós devemos baixar aqui ou colocar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos aqui 600.000 mudas na primeira área. Vamos agora calcular a segunda área. A área 2 é 200 vezes 100. Então, nós temos uma área de 20.000 metros quadrados. Nessa área de 20.000 metros quadrados, vamos dividir por 0,02. Temos duas casas depois da vírgula, cortamos esses zeros e acrescentamos duas casas aqui. 20.000 dividido por 2, nós temos aqui 2 dividido por 2 dá 1. Aqui dá 0. E quantos zeros nós temos que colocar ali na chave, embaixo da chave? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora cabe 1 milhão de mudas. E a diferença vai ser 1 milhão menos 600.000 mudas, que era que cabia na primeira área. Quantidade da área 1, quantidade da área 2. Então, nós temos aí uma diferença de 400.000 mudas. Resposta B. Bom, partindo para os triângulos, que também são figuras geométricas planas, eles possuem 3 lados e eles são classificados quanto aos lados e aos ângulos. Quanto aos lados, nós temos o equilátero, que tem 3 lados iguais, o isósceles, que tem 2 lados iguais ou congruentes, e o lado da base com medida diferente. E nós temos também o escaleno, que tem 3 lados diferentes, né, com medidas diferentes. Quanto aos ângulos, o triângulo equilátero possui todos os ângulos internos com medida de 60 graus. No isósceles, os ângulos da base são congruentes. Temos o triângulo retângulo, que possui um ângulo de 90 graus. E temos aqui o triângulo
na verdade, escaleno, que ele possui 3 ângulos diferentes. A área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então vamos para um exercício do Enem que contém aí um problema envolvendo triângulos. Questão do Enem 2022, tá? Um instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste conforme ilustra a figura. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero, então são de 3 lados iguais, de altura H, conforme ilustra a figura 2, então tem altura de 8 centímetros. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Então, perímetro, soma dos lados. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é. Vocês se lembram que existe uma fórmula para a altura do triângulo? Então vamos relembrar ela. Temos aqui um triângulo equilátero de lado L e LL. Se nós dividirmos ao meio, teremos um triângulo retângulo. E cada lado aqui vai ser metade do lado. Então, pegando esse triângulo retângulo de lado L, L sobre 2 e H, nós teremos que, e aplicando Pitágoras, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, nós teremos que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Fazendo o mínimo múltiplo comum, nós temos que 4L quadrado menos L quadrado é igual a H ao quadrado. Então, nós temos que 3L quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Então, podemos falar que H é igual a raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. Então, H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da altura. Pegando a fórmula da altura e substituindo 8 aqui em altura, nós temos que 8, ou seja, 8 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui, passando 2 multiplicando 8, nós temos que L raiz de 3 é igual a 16. Então, L é igual a 16 sobre raiz de 3. Como raiz de 3 é 1,7, L é igual a 16 dividido por 1,7. Então, nós estamos calculando aqui quanto vale cada lado desse triângulo. 16, vamos fazer aqui, 16 dividido por 1,7. 16 dividido por 1,7. Deixei um espaço para colocar aqui um zero. Temos uma casa depois da vírgula, vamos sumir com essa vírgula e vamos acrescentar um zero aqui. Então, temos 160 dividido por 17. Isso daí dá 9. Então, 9 vezes 17 dá 153. Então, sobra 7. Não, dá para continuar acrescentando um zero. 70 dividido por 17 dá 4. 4 vezes 17, 68. Sobra 2. 2 também não dá, acrescentamos um zero. 1 aqui, 9,41. Então, cada lado é aproximadamente 9,41. Basta multiplicar por 3. 9,41 vezes 3. 9 vezes 3, 27. 1,28. 28,23. Então, o aproximado aqui é a letra D, 27,18. Então, nossa aula fica por aqui e não perca a nossa segunda aula de geometria plana.